Êxodo capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se o efode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tocido. E estenderam as lâmpadas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino, com o trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada do efode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra esmerada de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tocido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastada em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os seus nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral da obra de artífice, como a obra do efode, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino tocido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obras de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E fizeram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do efode, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do efode, abaixo, na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do efode, e o peitoral não se separasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se o manto do efode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho e de fio tocido,
Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, o azeite da unção e o incenso aromático. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da midra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo na tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, de tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário. As santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.